Saudos, amados irmãos, com a santa paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Merijane. E eu gostaria de deixar uma palavra para nossa meditação, para nossa reflexão que se encontra em Mateus 26. Mas antes eu queria pedir a Deus que Ele viesse hoje tomar primazia da minha e da sua vida. Que Ele viesse assim tomar a direção, o controle de nossas vidas. Que nós fôssemos apenas passageiros e que Ele fosse o condutor do nosso barco, do nosso carro, da nossa vida. Que Deus hoje venha cumprir suas promessas na minha e na sua vida, mas que Deus venha achar espaço, liberdade para trabalhar em nós. Que Deus hoje possa olhar com o seu olhar de amor, de misericórdia sobre a terra e dissipar toda a nuvem negra, desfazer todo o principado, toda a maquinação do inferno, toda a projeção satânica que foi feito no mundo das trevas contra a terra, contra a minha e contra a sua vida. Que Deus venha lançar no abismo mais profundo sem retorno. Que Deus se levante hoje do trono dele para acalmar a terra, para trazer resposta, para trazer o alívio, o consolo, para trazer o bem-estar em nossas vidas, mas que Deus também venha nos ensinar a guerrear, a usar a espada, que Deus venha nos capacitar, que Deus venha nos fortalecer, que Deus venha nos revestir com suas armaduras, que Deus venha cingir nossos lombos de fé, nos dando fé, esperança, perseverança, os frutos do Espírito Santo, que Deus venha, aleluia, estabelecer o reino dele, o trono dele, a glória dele em nossas vidas. Que Deus venha nos edificar como igreja, nos santificar, nos purificar, mas que para isso Deus ache espaço em mim, liberdade em mim e em você. Que Deus possa nos abençoar com todas as sortes de bênção, que hoje o céu se abra sobre a humanidade, sobre a minha vida. Que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, que o próprio Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha estabelecer o seu reino na minha e na sua vida e na vida de todos, em nome de Jesus. Que Deus venha acalmar essa tempestade, cessar essa nuvem que paira sobre a terra e nos dá descanso e nos levar ao centro da sua vontade. Que a sua casa esteja protegida, que você esteja protegido, que a sua parentela esteja protegida, que praga nenhuma, mortandade nenhuma chegue na nossa porta, mas que Deus coloque anjos acampados ao redor de nós para nos dar livramento. Amém? A palavra do Senhor se encontra em Mateus 26, a partir do... Aleluia. A partir do 36, Jesus no Getsemane. Não era esta palavra, irmãos. Não era essa palavra que eu estava em meu coração para trazer para a igreja. Mas hoje pela manhã, eu orando, o Senhor me deu essa palavra. Então, eu peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus que Ele venha tomar aqui a direção, que eu seja só um instrumento e que essa semente, que é a sua santa e gloriosa palavra, que ela não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz, ela caindo na terra chamada meu e o seu coração, ela possa produzir frutos dignos da glória de Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Fiquei rouca, viu, irmão? Ora aí, meus irmãos, por mim, em nome de Jesus. Mas querendo ou não o inimigo, a palavra vai ser pregada, em nome de Jesus. E aqui, amados irmãos, conhecemos bem esse versículo aqui, onde ali está prestes a acontecer a crucificação de Jesus. E ali, Jesus sobe ali ao jardim de Getsemane para orar e chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e vai ali. E ali ele deixa eles ali e diz, olha, vigia aí comigo, ora aí também, que eu vou ali orar. E ali Jesus vai orar, conversar com Deus, em sua última oração ali na terra, ali naquele monte. E ali quando ele volta, ele encontra os 3 dormindo, mas ele se dirige a Pedro. Ele diz, Pedro, nenhuma hora podeis orar comigo, podeis vigiar. Eu pedi para vocês vigiarem, e vocês não vigiam, você não vigia. E aí ele termina e disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, Pedro, mas a sua carne, a carne de vocês é fraca. E o que é que eu quero trazer nessa manhã, irmãos, para mim e para a sua vida? É exatamente o que está acontecendo no nosso meio. Porque a palavra ela é fiel e verdadeira. E quantos se afastaram dos caminhos de Jesus por quedas, porque não vigiou como Jesus mandou. Do que adianta a gente ficar orando, a gente passar o tempo todo sacrificando e não vigia? E Jesus disse que o nosso espírito está forte, mas a nossa carne ela é fraca. Ela é daqui, irmão. Ela é daqui. A carne é anfitriã. Primeiro nasceu foi a carne se acha dona do pedaço, a dona do lugar. É ela que quer governar o espírito. Aleluia. E ali a gente sabe o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro foi um dos homens, amados irmãos, que mais caiu na Bíblia. Por quê? Porque Pedro não sabia vigiar. Pedro não sabia vigiar. Jesus chama Pedro, Tiago e ali João, sobe ao monte para orarem. Se afasta um pouco e diz, ora aqui que eu vou orar ali. Construa seu altar aqui que eu vou construir o meu altar secreto ali. E ali Jesus vai com seu pai e Pedro e João e Tiago vão dormir. E quando Jesus vê aquela atitude da igreja adormecida, a igreja estava dormindo. É como nós, e ali, quando vem a tentação, quando vem os açoites, quando vem os ataques, Pedro não soube se defender, Pedro não soube ficar na posição, porque Pedro não aprendeu a vigiar. Aleluia, tem um determinado passagem ali, não me lembro bem se é aqui mesmo, em Mateus 26, Jesus pergunta aos discípulos, quem o povo diz que eu sou? E eles disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é os profetas, que é profeta. Aí Jesus vai e pergunta, e vós, que dizes que eu sou? Pedro pula na frente e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí diz a Pedro, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tanta graça Jesus achou ali em Pedro, tão maravilhado que Jesus ficou ali com aquela resposta de Pedro, porque Pedro estava em quê? Pedro estava em espírito. Jesus estava conversando ali sobre o que sucederia com ele algumas horas depois. E Pedro estava ali, tomado pelo Espírito Santo de Deus, cheio da presença.
E ali Jesus faz aquela pergunta: quem vocês acham? O que o povo está dizendo que eu sou? Elias, João Batista, profeta que ressuscitou. Pedro diz: não, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali Jesus diz: Pedro, Pedro, Simão Bajonas, e sobre você, rapaz, eu vou edificar minha igreja. E tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar também, os anjos vão dizer amém, será desligado. Vou te dar chaves, eu vou te dar chave do reino dos céus, Pedro. Jesus ficou maravilhado. Maravilhado. Em Mateus 16, você pode ler aqui. Aí de repente, Jesus continua. Isso foi no verso 13 ao 19. Quando chega no verso 22... Pedro dá uma guinada de 360 graus ali. Pedro, despenca, derrapa e mete a cara no chão. Jesus ali começa a falar de sua morte e ressurreição. Pedro vai e repreende Jesus e ainda diz que Deus tenha compaixão do Senhor. Isso de modo nenhum vai te acontecer. Não, Jesus, não, isso mesmo não. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Aleluia. No momento ele estava lá em cima. No outro momento, passado, não sei se passou 1 hora, ele derrapa. Ele caiu. Porque é do homem, irmão, é do homem. A palavra do Senhor diz que 7 vezes o homem cai, o justo cai, mas 7 vezes o Senhor levanta. Ninguém é perfeito aqui na terra, todos nós somos pecadores. E Jesus sabia perfeitamente quem era Pedro. Quem era Pedro? E por que Jesus não resolveu edificar a igreja ali sobre Natanael? Natanael era um homem sem dolo. Jesus chega para Natanael e vê Natanael debaixo da figueira ali e chega e diz: tu ali numa conversa que eu não me lembro bem a conversa. Aí Jesus termina dizendo que ali não havia um homem igual a Natanael. Um homem sem dolo, um homem santo, um homem justo, um homem reto. Por que Jesus não edificou a igreja sobre Natanael, que era santo, e edificou sobre Pedro, que era truculento, violento, caía aqui, caía ali? Porque ele sabia que nós seríamos assim, irmãos, iguaizinhos a Pedro. Uma hora a gente estava de pé, outra hora a gente ia cair, outra hora a gente ia derrapar, outra hora a gente ia se santificar. E quantos de nós aí estamos caídos no meio do caminho, porque não nos achamos dignos de voltar para o caminho de Jesus Cristo? Pedro caía, mas Pedro não ficava prostrado, não. Pedro caiu 1000 vezes o Senhor levantou. Aleluia. E aí Jesus disse para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás. Aleluia. Você está pensando nas coisas da terra e não nas coisas de Deus. E olha a queda de Pedro. No momento estava lá em cima, no outro no chão. Uma hora Jesus está maravilhado, outra hora Jesus se enfurece com Pedro. Mas Jesus voltou atrás quando disse que ia edificar a igreja dele sobre... Não, Jesus não voltou atrás não, Jesus cumpriu. Jesus cumpriu. Jesus sabe que somos falhos, irmãos. Pedro foi um dos homens que mais caiu. Mas Jesus desistiu de Pedro. Jesus não desistiu, não. Porque Jesus sabe o quanto valia a alma de Pedro. Porque Jesus sabia o quão valioso Pedro era. Jesus via Pedro lá em Atos, cheio do poder, cheio da graça, cheio da ousadia, ganhando almas para o reino. E é assim que Jesus te vê. Jesus não te vê aí jogado no chiqueiro, no lamaçal do pecado. Ele não te vê você desviado, ele não te vê você caído, ele te vê você
Quando eu tomo uma atitude, me levanto e digo assim, eu caí mesmo, não presto mesmo, eu não valho nada, mas o Senhor me ama, o Senhor pagou. Eu valho o seu sangue, eu valho a sua vida, eu valho a sua morte, eu valho aquela cruz, eu valho a tua humilhação, eu valho o preço do Senhor descer do céu, se fazer homem, pecador, se amaldiçoar por causa dos meus pecados. Então, eu vou fazer jus a tudo isso que o Senhor fez por mim, eu vou me levantar, eu te peço perdão, me levanta. E às vezes, amados irmãos, a gente cai e não consegue olhar para o céu porque Satanás fica nos acusando, dizendo, você não é digno, você é miserável, você mentiu, você roubou, você matou, você traficou, você não presta, você voltou para o lamaçal do pecado, você traiu sua esposa dentro da igreja, você roubou dentro da igreja, você fez isso, estão te acusando. Quem não tiver pecado, irmão, que atire a primeira pedra, todos nós somos pecadores. E foi por isso que Jesus desceu do céu, por causa dos nossos pecados. Se não fosse por causa dos nossos pecados, por que Jesus viria, irmão? E como que eu vou sair do caminho de Jesus porque é do pecado? Se foi por isso que Jesus veio, se foi por isso que Jesus entregou sua vida, por amor de mim, dos meus pecados, e como que eu vou pecar e vou sair do caminho dele? Então eu estou dizendo, não valeu a pena. Eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Se foi pelos pecados, não tem lógica, irmão. Não faz sentido eu cair, eu me prostrar, me lamear no lamaçal, no lodo, no chiqueiro, aonde for. E dizer que o pecado é realmente que faz separação entre o homem e Deus. Se eu não me arrepender, se eu não quiser Jesus, é o que me separa de Deus, é o pecado. Mas o que é que Deus faz? Manda o filho dele nos resgatar. Mas eu preciso tomar uma atitude, eu preciso querer, Senhor. Eu não presto, eu não valho nada, sabe? Eu só vivo no site de pornografia, eu só vivo pecando. Eu saí da tua presença porque eu não aguentei o peso do pecado. Eu não aguentei Satanás todo dia me chamando de pecador, de miserável, mentiroso, de trapaceiro, de hipócrita, fariseu, um sepulcro caiado. Aí eu saí porque eu não aguentei. Mas tem misericórdia de mim, eu quero voltar. Eu não vigiei, Pai. O Senhor disse que a carne era fraca e eu não vigiei. Eu só orava, mas não vigiava. Quando o Senhor disse, ora e vigia, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, eu não dei atenção. É necessário voltar, é necessário reconhecer nossos erros, irmãos. Jesus não acusou ninguém quando ele estava aqui na terra, quando ele veio. Jesus não acusou. Pegaram a mulher no ato do adultério ali, jogaram nos pés de Jesus, todo mundo com a pedra na mão para apedrejar. E Jesus mandou cada um olhar para dentro de si. E você está ligando para o que as pessoas... O que importa é que Jesus pensa de você, o que Deus pensa a seu respeito. Quem era Davi, irmão? Quantas vezes Davi caiu? O único pecado que Deus imputou a Davi foi ele ter derramado sangue inocente. O sangue de Urias. Foi o único pecado que Deus imputou. E Deus amaldiçoou a casa de Davi. Disse que a espada, o sangue não sairia da casa de Davi. Mas Davi disse, Senhor, o Senhor amaldiçoou a minha casa. O sangue nunca vai sair daqui. Eu não quero mais saber do Senhor, não. Que esse Deus vingativo, esse Deus que a gente peca e a gente tem que colher os frutos do nosso pecado. A gente tem que pagar. Não, Davi caiu. E o que Deus disse? Que Davi era um homem... Que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E que importa? Lembra lá quando eu preguei a semana passada que os irmãos de Davi disseram que Davi tinha um coração mau, que Davi era mau. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito, não o que as pessoas dizem, o que os irmãos dizem, o que a sociedade diz. O que importa é que Deus fala ao meu e ao seu respeito. Tem jeito, é recomeçar, irmão. Caiu, recomeça. E Davi recomeçou. Todas as vezes que Davi caía, ele recomeçava. Ele reconhecia o pecado dele. Lê lá o Salmo 51. Davi se reconhecia como pecador miserável. É reconhecer, Senhor, eu sou pecador, eu sou um sepulcro caiado, eu não presto, eu não sou digna de olhar para o céu. Mas me perdoa, me ajuda, eu quero voltar. Irmão, é melhor você estar dentro da arca.
Presta atenção no que eu vou lhe dizer. É melhor você estar dentro da arca, cheio de animais apontando você, te julgando, te apontando, mungindo, berrando, um bocado de cobra. Mas é melhor você estar dentro da arca, irmão. É melhor você estar guardado do que você estar no mundão aí, cheio de gente morta, sem esperança. Volta para o caminho de Jesus. Volta para Jesus. O filho pródigo, irmão. O filho pródigo, ele foi parar onde? Ele foi parar no chiqueiro. Saiu da casa do pai, pegou a herança, foi para a esbórnia, para a prostituição, foi parar dentro do chiqueiro. Quando ele estava lá, perdão, lá no fundo do poço, se lameou bem no pecado e parou no chiqueiro. Quando ele está lá bem no fundo do poço, ele decidiu não morrer no chiqueiro. Ele disse: eu parei aqui no chiqueiro. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra meu pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, ele olha para o céu e diz: pai, pequei contra Deus. Quando ele encontra o pai, ele diz: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço ser chamado de seu filho. Foi quando ele chegou e se jogou nos braços do pai. A gente não merece não, irmão, mas é um amor. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o filho dele, o unigênito. E o que mais Deus não nos dará? Com Jesus ele nos dá tudo: o perdão, a misericórdia, o amor, a graça. Nos liberta, nos cura, nos limpa, nos santifica, nos sara e nos salva. O filho pródigo parou no chiqueiro, mas ele se determinou. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar porque aqui o chiqueiro não é meu lugar, não. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não mereço isso aqui, não. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai e ele me ama. E se eu voltar, ele vai me perdoar. E ali ele se arrependeu. Eu vou voltar porque eu sei que ele vai me aceitar. Porque há muita alegria para um pecador que se arrepende dos seus maus caminhos. A festa no céu, irmão. Aprenda a se perdoar também. O filho pródigo se perdoou. Pedi herança, saí de casa, fui para a prostituição, fui para a droga, fiz isso, roubei, matei, mas eu me perdoei. Aprenda a se perdoar, libere perdão para você. Admita que caiu. Eu não presto, Senhor, mas eu te amo, Senhor. Me ajude a levantar, Senhor. Me perdoa, Senhor. Quantas vezes Davi caiu, irmão? E Deus disse o quê? Que Davi tinha um coração segundo o coração dele. Deus amava Davi com suas falhas, com seus defeitos. Quem era Moisés, irmão? A palavra diz que Moisés, aleluia, era um homem mais manso da terra. Agora imagine um homem mais manso da terra para Deus e matou um homem aqui na terra, um assassino, Moisés. Deus disse que Moisés era o homem mais manso da terra. E quem era Moisés? Moisés é um assassino, matou um egípcio e correu. Quem era Noé? Noé, o homem que Deus escolheu ali para recomeçar a história na terra. Noé sai da arca ali, vai se embriagar, enche a cara de cachaça, fica nu ali, pagando mico, pagando ali, pagando King Kong ali. Fica nu, que depois o que ele faz? Amaldiçoa o filho. Que é Abraão, o pai da fé, meu irmão, o pai da fé. O pai da fé. E Deus disse que as famílias, toda a terra seria bendita em Abraão. E o que é que Abraão? Abraão mentiu. Abraão disse que a mulher dele era irmã. Você acha que... Vai ler lá. Hebreus 11. Os heróis da fé, todos eles pecaram, todos eles tinham defeito. Deus não procura santo não, porque aqui não tem santo, irmão. Lê Jó lá, Jó 25. Deus nos chama de vermes. Nossos filhos de bicho.
Deus sabe, irmão, quem somos. A gente é da terra. Agora é necessário que a gente vigie nossas vidas. Caiu, levanta, meu filho. Caiu, levanta, vai ficar prostrado. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus não condenou Pedro, não. Jesus não desistiu de Pedro, não. Ai, Jesus. Ali em Mateus 26, Jesus diz: todos vocês irão me abandonar. Pedro pula na frente de Jesus e diz: eles podem até te abandonar, viu, Jesus? Mas eu nunca te abandonarei. Aí Jesus diz a Pedro: ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Sabe o que Pedro diz a Jesus? Jesus, Jesus, escuta aqui o que eu vou dizer ao Senhor, viu? Se preciso for, eu morro com o Senhor, mas eu não te nego. Pedro, de novo, Pedrinho. E sabe o que acontece? Jesus vai ali, quando depois ali os soldados vai pegar Jesus. Pedro, naquele momento ali, quase vira um assassino, querendo arrancar a cabeça do soldado, só consegue arrancar a orelha, porque não sabia vigiar. Aí depois que ele vê as coisas estreitar ali, que o negócio ficou pesado, Pedro e os outros batem, fica mula. Pedro aqui, a linha caiu fora, disse: Jesus, o negócio aí estreitou, velho. Eu disse que não ia te largar, eu disse que não ia te abandonar, mas a pressão aqui é muita, a pressão subiu. E ali Pedro e os discípulos caíram fora, irmão. O mesmo Pedro, que disse que morreria por Jesus, que não negaria Jesus, horas depois caiu fora, largou Jesus sozinho. Quando foi de noite, aí pegaram Jesus e levaram. Aí quando foi de noite, lá sentado no pátio do templo, Pedro procurando ali saber alguma coisa de Jesus. Aí ele chega de fininho ali para se esquentar ali na fogueira. Aí se aproxima uma criada ali do sacerdote e diz: epa, esse também estava com ele. Esse daqui também estava com Jesus. Pedro diz: eu mesmo não. Eu mesmo não. Ele negou diante de todos. Saiu dali para ninguém mais reconhecer ele e foi para o vestíbulo. E se escondendo, outra criada disse: ele é um deles. Ele disse: eu mesmo não. Eu nem conheço esse Jesus. E ali chegou um homem que se aproximou dele e disse: olha, verdadeiramente tu és dele. Você é dele, pois a tua fala te denuncia. O cara chegou para Pedro e disse: você é de Jesus. Você fala igual a ele. Você tem o cheiro dele. Você se parece com ele. Você tem as características dele. Você é dele. Oh, aleluia. Você se parece com Jesus, irmão. Eu não sei como você caiu, como você saiu do caminho, como você se encontra agora desviado, mas você se parece com Jesus. Você fala como Jesus, você é dele, você tem a aparência dele, você tem as características de Jesus, você tem o cheiro de Jesus. Você é dele. Você é de Jesus. E dali, quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta. E ele se lembra das palavras de Jesus: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Pedro sai dali amargamente chorando, com amargura de alma. E ali, depois que tudo acontece, no outro dia ele pega a rede dele e diz para mim: chega, eu não quero mais saber, eu não presto, eu não valho nada. E ali ele volta para a vidinha dele, medíocre. Jesus tinha chamado ele, tinha dado uma ordem: agora você vai ser pescador de homens. Ele disse que nada, eu caí, velho. Eu tropequei, eu larguei o mestre, eu quase virei um assassino. Eu espraguejei quando disseram que eu parecia com ele. Eu espraguejei, eu xinguei, eu jurei que eu não conhecia ele. Jesus tem razão, ele disse que eu ia negar e eu neguei, que nada. E ali ele volta, passando 3 dias ali, Jesus vai ter com ele, passado alguns dias, não sei se foi 3, passado alguns dias, Jesus vai ter com ele e diz: Pedro,
Pedro ali no barco tentando pescar. E mais uma vez Jesus vai ter com ele e diz: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Jesus, então apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele: sim, Jesus, tu sabes. Então, cuida do meu rebanho. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia meu povo. Eu não desisti de você, Pedro. E você pensa que Pedro parou de pecar, irmão? Pedro parou de cair? Aí quando chega lá em Gálatas, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, vai para um determinado lugar ali, pregar a palavra de Deus, e se junta ali com os gentios, com os pecadores, para comer na mesa com eles, pensando que ninguém estava vendo, e de repente ali chega Tiago, chega Paulo, e Paulo chama ele, dá uma bronca dele, diz: rapaz, como é isso, rapaz? Você está pensando que ninguém está vendo não, velho? Você aí sentado com os gentios, você é judeu, querendo... O que você vai ensinar aí, rapaz? Você está pregando o que você não vive. Como é que você prega uma coisa e vive outra? Você não está pregando o evangelho da verdade. Você senta para comer com os pecadores e você quer ensinar a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Como que pode? Você é judeu e está ensinando e está no meio dos gentios. Você tem que praticar o que você vive, Pedro. E ali dá uma comida de rabo, como diz no interior. E Pedro cheio do Espírito Santo, caiu de novo, irmão. Porque ninguém está livre disso, todo mundo cai, mas todo mundo se ergue, todo mundo se levanta. Pedro estava pregando a verdade do evangelho e vai se assentar com os pecadores na roda dos escarnecedores. E ele pensando que ninguém viu, e Paulo chega, chama ele e dá uma bronca nele. Viva o que você prega. Viva. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu vou ser bem sincera. Irmãos, e depois dessa nuvem negra passar sobre a terra, aleluia, e quem estiver afastado de Jesus não voltar para os braços do Pai, se quem está de capa não tirar a capa e não se consertar, se quem tiver caído não se levantar, se quem estiver no pecado não se arrepender, se não houver, irmãos, uma mudança em nossas vidas depois dessa pandemia, então é melhor Deus levantar uma outra geração de crente e se esquecer de mim e de você. Porque depois de um sinal desse, Deus dizendo: vou eu passar a peneira, vou eu botar no prumo, vou eu pesar na balança. Quem está dentro se conserte, quem está fora entre, quem saiu volte enquanto é tempo. E depois que tudo isso cessar, eu quero mudança. Eu quero santidade, eu quero vida no altar. E se a gente não acordar do sono da morte, do sono da indolência, para que Deus venha nos poupar de uma outra próxima peste. Aleluia. Para que Deus venha nos poupar, irmão. É para despertar, é para muitos se arrepender, é para muitos se converterem. É para quem está fora entrar, é para quem está dentro se consertar. E Deus só vai nos poupar de uma outra que vier, que vai vir ainda muita coisa ruim por aí. Se a gente começar a se consertar agora, se a gente se arrepender agora, se a gente se voltar agora, se a gente se ajustar agora. É agora, irmão. Então é melhor Deus acabar com a nossa raça. Se a gente não abrir os olhos espirituais, se a gente não abrir nosso coração, se a gente não se endireitar, se quem está lá fora, lá no chiqueiro, não dizer assim: não, eu não posso continuar aqui, não, eu tenho que voltar correndo. Enquanto a arca está aí, eu preciso entrar dentro, a porta está aberta, eu vou voltar. Pai, me perdoa, Pai, me ajuda. Pai, me dá a sua mão, estende tua mão poderosa sobre mim, me arranca daqui, me ajuda, não consigo, não tenho forças. O mundo está me condenando, eu estou me condenando, o diabo está me condenando. Me ajuda, me dá tua mão aí e segurar firme na mão de Jesus e voltar. Volta, meu filho, volta se arrastando.
Volta cheio de lama. Volta cheio do pecado. E quem ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, é tempo de você olhar os sinais. É tempo de você olhar para os quatro cantos e ver onde é que você está. Você está preso dentro de casa. Você não pode sair. Você não pode fazer nada. O seu dinheiro não pode fazer nada. O seu poder aqui na terra não pode fazer nada. A sua fama, o seu estrelismo não pode fazer. Quem pode é aquele, o dono do céu e da terra, aquele que criou os céus e a terra. É ele que dá, é ele que tira, é ele que faz, é ele que desfaz. É ele que tem o controle, é ele que tem o domínio, é ele que tem tudo, é dele. Seu dinheiro não vale nada nesse momento. Eu vi uma coisa muito linda, irmão. Eu vi uma coisa muito linda, o amor de Deus. O amor de Deus, eu estou vendo o amor de Deus sobre o teu povo. Eu estou vendo a misericórdia de Deus, não só sobre o povo dele, mas o povo ainda que ele tem esperança, irmão. Deus tem esperança ainda na sua vida, que está aí na prostituição, na homossexualidade, no tráfico, no crime, no presídio. Deus tem esperança em você hoje aceitar ele como Senhor e Salvador. Jesus está voltando. A igreja, o povo tem razão. Os sinais estão aí. Deus está tendo misericórdia. Deus está nos dando uma outra chance. Essa tempestade, essa nuvem negra, quando passar, ela tem que causar alguma coisa em mim, alguma mudança, algum arrependimento. Eu tenho que começar a buscar. A irmã ontem me disse, irmã, é tempo, a palavra diz que é tempo de afastar, de abraçar. Sim, irmã, eu disse, ela é verdade. Eclesiastes diz que Salomão disse que era tempo de afastar, de abraçar. Mas é tempo de buscar, se afastar do homem. Mas é tempo de buscar Deus, é tempo de buscar, de querer mais a presença de Deus, de querer ser cheio de Deus, de querer largar as coisas erradas, de querer entrar na arca, entrar na graça, porque está aberta. É tempo de busca, é tempo de salvação, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar. Pede misericórdia a Deus e volta sujo, volta quebrado, volta rasgado, mas volte para dentro da arca, porque lá fora só tem um mundão de gente morta. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te guie, te ilumine. Responda essa glória sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.